Shabbat Shalom a todos os nossos irmãos. Hoje nós vamos estudar a 50ª porção da Torá, a Parashá de número 50. Lembrando aos irmãos que a Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia, que é conhecido como Pentateuco, foi dividido pelos sábios do povo de Deus em 54 porções. E hoje nós vamos estudar a porção de número 50. Então nós estamos chegando na reta final do nosso estudo anual da Torá. Nós vamos completar um ciclo, nós vamos concluir um ciclo de estudo da Torá. Vale lembrar novamente os irmãos que Torá não significa lei. Torá literalmente significa instrução. Então, o que nós estamos estudando durante esse ano todo são as instruções de Deus para com a nossa vida. Então, hoje, Parashá de número 50 é a Parashá Kitavô, que significa quando vier ou quando entrardes. Essa porção ela corresponde a Deuteronômio, capítulo 26, versículo 1, e vai até Deuteronômio, capítulo 29, versículo 8. Então, essa é a porção que todo o povo de Deus estuda hoje, nos 4 cantos do mundo. Então, isso não é só um privilégio nosso, mas todo o povo de Deus, aqueles que não perderam as suas raízes judaicas da fé, ou que já restauraram as suas raízes judaicas da fé, estudam nos 4 cantos do mundo esta porção, Deuteronômio 26:1 até Deuteronômio 29:8. É uma porção riquíssima, onde nós poderíamos extrair vários assuntos. Por exemplo, essa porção ela é muito importante para entendermos aquilo que Paulo vai escrever aos Gálatas, como Cristo nos resgatou da maldição da lei. Por quê? Porque dentro dessa porção, em especial o capítulo de número 28, nós temos listadas as maldições que viriam e que vêm sobre o povo de Deus por não obedecer os mandamentos. Capítulo 28, ou parte desta porção em hebraico, é literalmente conhecida como maldição da Torá, maldição da lei. Só um pequeno adendo. Na Parashá Bechukotai, lá em Levítico, nós temos nessa porção listadas 49 maldições para aqueles que não obedecem aos mandamentos de Deus. Nessa porção, na Parashá Kitavô, nós temos o dobro de maldições. Nessa porção que nós e todo o povo de Deus estuda hoje, são listadas 98 maldições. É por isso que dentro desta Parashá nós temos aquilo que os sábios do povo de Deus chamam de
maldição da lei ou maldição da Torá. Aquilo que Paulo vai escrever aos Gálatas, tá? Como que Cristo nos libertou da maldição da Torá. Ou seja, todas as maldições que viriam sobre a nossa vida por descumprirmos os mandamentos da Torá, Cristo nos livra dessas maldições. Quando nós aceitamos o seu sacrifício na cruz. Só que a maioria dos seguidores de Cristo entendem que Cristo os livrou da maldição contida na lei, na Torá, e que agora eles não precisam mais guardar os mandamentos. Isso é um engodo, isso é um sofisma, isso é uma doutrina de demônio que atinge a maioria do povo de Deus. Cristo, pelo contrário, veio nos livrar das maldições que viriam sobre a nossa vida na época que nós vivíamos sem o conhecimento da verdade. A partir do momento que eu recebo Cristo como meu Senhor e Salvador, agora eu ando em novidade de vida, agora eu sou uma nova criatura, agora eu vou andar segundo os mandamentos de Deus, segundo a Torá, segundo as instruções. É isso que Yeshua, ele ensinou, aquele que me ama guarda os meus mandamentos. Ok? Então essa porção traz esse ensino fantástico que não é objeto do nosso estudo de hoje. Nessa porção também, nós temos a ideia, a introdução daquilo que nós conhecemos como nova aliança. A nova aliança, já aqui nessa porção, já foi entregue ao povo de Israel. A nova aliança não é para o gentio. A nova aliança não é para a igreja gentílica. A nova aliança sempre foi com Israel. Então, se você estuda principalmente o capítulo 29 dessa porção, 29, 1 a 8, você vai ver a expressão Brit Hadashah, em hebraico, nova aliança. Eis a nova aliança que Deus fez com o povo de Israel. Não aquela aliança no Sinai, mas uma nova aliança ali na terra de Moabe, antes de entrarem na terra prometida. Quem vai nos confirmar o que nós estamos dizendo aqui é o profeta Jeremias. Jeremias 31 a 33, ele vai dizer: eis que eu faço, assim diz o Senhor, eis que eu faço uma nova aliança com a casa de Israel, com a casa de Judá. Ali não fala uma nova aliança com a igreja gentílica. Ali não fala uma nova aliança com outro povo. A nova aliança foi feita com o povo de Israel. Aí, você pode questionar, mas então onde que nós entramos? Aonde entra o gentio? Paulo vai explicar isso. Em Efésios capítulo 2, Paulo vai explicar como que o gentio entra. Em Romanos capítulo 11, Romanos capítulo 11 é fantástico. Romanos capítulo 9, 10 e 11, Paulo vai explicar como que o gentio é enxertado na oliveira, que é Israel.
Aí joga por terra uma heresia que perdura desde os primórdios, que foi cunhada, fundamentada, vamos dizer assim, por Justino, que a igreja, o povo gentil, é o verus Israel, é o verdadeiro Israel. Falácia. Engodo. Doutrina de demônio. Nisso Justino errou e errou feio ao combater no seu diálogo ali com o judeu Tarfon, ou conhecido como Trifão. Gentil, a igreja gentílica nunca substituiu Israel. Ela foi enxertada entre o remanescente judeu que sempre existiu. Que desde a vinda de Cristo, há um povo judeu que crê nele como Messias. Aceitaram a Jesus como Messias e propagam isso aos outros povos. Nós fomos enxertados entre eles, ao que nós chamamos de judeus messiânicos, ou judeus nazarenos. A seita dos nazarenos, como é citado em Atos dos Apóstolos. Então, essa porção, ela vai tratar desses assuntos fantásticos que nós poderíamos aqui nos debruçar durante todo o Shabat. Há um outro ponto importantíssimo, que essas maldições da Torá, contidas nessa porção, você vê detalhadamente o Holocausto. Há muitos judeus que sofreram no Holocausto, que questionam. Há também outros povos que questionam onde estava Deus quando o Holocausto estava acontecendo. O Holocausto é descrito detalhadamente nessa porção. Há 3.300 anos. E essas últimas porções que vão tratar desse assunto, nós temos dentro da gemátria a palavra Shoah, a palavra holocausto, na porção posterior que nós vamos estudar. Mas, como eu disse, esse não é o nosso objeto de estudo de hoje. Nós vamos hoje estudar a porção Kitavô. E o tema de hoje é os 4 tipos de dízimo. E o subtítulo é o que não te contaram sobre o dízimo. Primeiro ponto importante sobre esse tema é que o dízimo é um mandamento totalmente judaico, tá? Eu até peguei uma frase do Rabat, que é um segmento do judaísmo ortodoxo, que diz assim: a ideia de dar o dízimo não apenas existe no judaísmo, como é uma prática
genuinamente judaica. Fecha aspas. Então, a ideia do dízimo, a prática do dízimo, ela é genuinamente judaica. Então, os segmentos do cristianismo normativo que apedrejam, criticam os cristãos, os seguidores de Yeshua, que guardam as festas que são bíblicas, que o Eterno chama lá em Levítico 23 de minhas festas, e que o cristianismo vai chamar de judaicas. Aqueles que criticam, aqueles que observam a kashrut, que é as leis alimentares, falam que isso é uma prática judaica e não cristã. Aqueles que criticam o estilo de estudo, o tipo de estudo que nós fazemos das Sagradas Escrituras como muito judaico, eu tenho que dizer a eles que aquilo que eles cobram dos seus fiéis nas suas igrejas, que é o dízimo, é uma prática genuinamente judaica. Você não vai achar nenhum, isso mesmo, nenhum versículo na Bíblia ordenando a um gentil a quem a parte do povo de Deus, distinto, longe do povo judeu. Você não vai ver um mandamento do dízimo no Novo Testamento para um gentil. Não tem. E aí, os pastores que estão distantes da sua raiz judaica têm que fazer um malabarismo teológico para poder cobrar dízimo dos seus fiéis. Por que eles têm que fazer um malabarismo teológico? Porque eles vão chamar a nossa raiz judaica, né, de algo que já passou. E se eu prego que eu não posso celebrar as festas, que eu não posso guardar os mandamentos, que eu não posso guardar a lei alimentar, que eu não posso guardar o sábado, porque isso são práticas judaicas, como é que eu faço como dízimo? E aí eles têm que fazer um malabarismo, dizendo que Jesus citou o dízimo. Então, se Jesus cita o dízimo, é porque ele vigora até hoje. Sofisma. Jesus também citou o sábado, e eles não guardam o sábado. Jesus celebrou as festas, eles não guardam as festas. Sofisma. Então reina a hipocrisia. Então, de novo, a ideia de dar o dízimo não apenas existe no judaísmo, como é uma prática genuinamente judaica. E aí eu convido você, em Deuteronômio mesmo, no capítulo 14, nós temos aí o mandamento para o povo judeu. Deuteronômio 14, 22. Todo ano, tomem 1/10 de todos os produtos crescidos no campo.
e comam na presença de Adonai, seu Deus, no lugar que ele escolher, para fazer seu nome residir. Comam a 10ª parte dos grãos do vinho novo e do azeite de oliva, primogênito do gado e do rebanho, para aprenderem a temer Adonai, seu Deus, sempre. Por que eu li esse texto? Porque esse texto aqui tem um princípio muito importante. Quando eu cumpro o princípio do dízimo hoje, eu aprendo a temer ao Eterno. E aqui nós temos uma mitzvah, um mandamento específico para o povo judeu. E lógico, para essa casa, que como está na nossa placa aqui fora, nós somos uma igreja conectada, unida, ligada a Israel. Então, os mandamentos, os princípios dos mandamentos também cabem a nós, gentios messiânicos, seguidores de Yeshua, do Messias judeu. Mas por que eu estou trazendo isso? Há aqueles que hoje defendem, prestem bastante atenção, há aqueles que defendem hoje a seguinte tese, e isso eu estou falando de judeus messiânicos, pseudos, gentios messiânicos, pseudos, judeus nazarenos, pseudos, que defendem que o dízimo não pode ser aplicado hoje mais. Por quê? Qual que é a tese deles? Não existe o templo. Portanto, o dízimo não é válido. Essa é a tese. Só que isso é um tiro no pé. Porque se eu vincular o dízimo, o princípio do dízimo ligado ao templo, eu não posso celebrar também as festas bíblicas. Porque as festas bíblicas também estão ligadas ao templo. Só um exemplo. As festas bíblicas também estão ligadas ao templo. Então cai por terra aqui esse argumento hoje. Hoje. E sabe por que eu combato esse ensino? Porque há um sofisma atrás dele. Muitos hoje não querem cumprir o princípio do dízimo porque são avarentos, porque têm amor ao dinheiro e às posses. E por isso que eu li esse versículo de Deuteronômio 14, 22 e 23. Porque quando eu cumpro o princípio do dízimo, eu aprendo a temer o Eterno. Eu aprendo a confiar nele. Um outro questionamento que eu sempre ouço, principalmente de cristãos: eu não dou o dízimo porque a minha liderança, a liderança da minha congregação não aplica o dinheiro da forma correta. Interessante. Então você não cumpre o princípio do dízimo porque você não vê a sua liderança aplicar o dinheiro da forma correta.
Muitos questionam: eu não dou o dízimo porque a minha liderança mora em mansão e curte carrão. A essas pessoas que não dão dízimo sobre esse argumento, eu falo agora. Você então não deveria estar nesta congregação. Você não deveria se sujeitar a uma liderança que você mesmo vê como duvidosa, que você mesmo vê que o dízimo, as ofertas voluntárias não são aplicadas da forma correta. Ou você obedece ao Eterno e cumpre com esse princípio, com esse mandamento, para aprender a temer a Deus, ou você deve procurar uma liderança genuína. Então o problema não está só na liderança, está em você. Até porque o dízimo, ele vai te proteger da avareza, do amor ao dinheiro. A avareza que nós vamos aprender aqui hoje é um tipo de idolatria. É um tipo de idolatria entre os seguidores de Jesus. Então, esses dois argumentos, por parte dos messiânicos, por parte dos cristãos, para justificar por que não dá o dízimo, nós jogamos por terra aqui hoje. O princípio do dízimo ele é válido ainda hoje. Mas vamos nos ater ao tema. Os 4 tipos de dízimo que não são ensinados pelos cristãos. Em sua maioria, não estou generalizando, mas em sua maioria, verdade é que eles nem sabem que existem 4 tipos de dízimos. Isso é um fato. Mas existem aqueles que sabem que existe mais de um tipo de dízimo na Bíblia. Só que eles só ensinam um tipo de dízimo. Só aplicam um tipo de princípio do dízimo. Por quê? Porque é conveniente a eles. E quantas pessoas já foram assombradas, amedrontadas, postas na parede, porque não davam o dízimo e foram chamados de ladrões pela liderança da sua igreja. Usaram Malaquias 3, né? É um texto clássico, um dos textos mais usados por aqueles que querem cobrar o dízimo dos seus fiéis. Vamos lá para Malaquias 3. Quantas vezes a gente já viu esse texto sendo utilizado? Malaquias 3:8. E aí eles até impostam a voz, engrossam a voz. Pode uma pessoa roubar a Deus? Contudo, vocês me roubam. No entanto, perguntam: como te roubamos? Nas 10ª partes, ou nos dízimos, e nas ofertas.
nas contribuições voluntárias. Uma maldição está sobre vocês, sobre toda a sua nação, pois vocês me roubam. E aí, eles finalizam com o versículo 10. Levem todos os dízimos ao depósito, à casa do tesouro, para que haja comida em minha casa, e façam um teste comigo, diz o Senhor. Vejam se não abro os portões do céu e derramo sobre vocês uma bênção que ultrapassa suas necessidades. E aí eles continuam: por causa de vocês proibirei o devorador de destruir o produto do seu solo, e a sua vinha não perderá o fruto antes da colheita, diz o Senhor. E aí eles falam, sobre o destruidor, sobre o cortador, sobre o migrador, que a gente sabe muito bem que eram, naquela época, os gafanhotos. Porque naquela época, a maioria da população do povo de Deus viviam em áreas rurais e viviam da colheita. Então, esse destruidor aqui, sim, era um gafanhoto que destruía as colheitas. E o Eterno está dizendo que aquele que tem um pacto com ele, um relacionamento com ele, um negócio com ele, entre aspas, o Eterno vai proteger a sua plantação, vai prosperar. Só que esse tipo de dízimo, aqui de Malaquias 3, 8, é o primeiro dízimo. Se você quiser anotar em hebraico, se chama Maaser Rishon. Maaser significa dízimo. Maaser Rishon, o primeiro dízimo. Esse é um tipo de dízimo que nós temos na Bíblia. Esse é o primeiro tipo de dízimo que nós temos na Bíblia, que é o dízimo que era para o levita, o dízimo que era levado ao templo, que era entregue ao levita, que era entregue aos da tribo de Levi, que era entregue ao sacerdote. Esse é um tipo de dízimo. Esse é o primeiro tipo de dízimo. E vale mencionar aqui, o que é dízimo? Nós lemos aqui em Malaquias 3:8. Dízimo, literalmente, significa a 10ª parte. A 10ª parte. Se você dá uma contribuição que não é a 10ª parte, vale mencionar aqui também, outra pergunta que sempre fazem: o dízimo é do líquido ou é do bruto? É do bruto ou é do líquido? Respondo: o dízimo é do líquido. O dízimo era aquilo, depois de ter colhido no campo, depois de ter juntado todo o produto, aquilo que estava ali estocado, ali houve perdas em todo o processo, desde o plantio, a colheita e o armazenamento. Da mesma forma, o seu salário cai, descontam ali vários impostos, e de fato que chega até você é um valor inferior daquilo que está na sua carteira, que está no seu contrato. Só que
Aqueles, como diz os apóstolos, tá, irmãos? Como diz os apóstolos. Aqueles que, como diz o apóstolo Pedro, aqueles que farão de vós negócio, aqueles que os apóstolos dizem que por causa da avareza deles, que por causa do amor ao dinheiro deles, eles vão extorquir o povo, eles querem cobrar do bruto. A paga deles será dada pelo Eterno de Israel. Então, respondendo a essa dúvida, é do líquido. E dízimo é a 10ª parte. Então, se você dá 9% do seu líquido, 8%, 5%, você não pode chamar de dízimo. Você vai chamar de contribuição voluntária, como está ali em Malaquias 3. Você vai chamar de oferta. Você não pode chamar de dízimo. Dízimo significa literalmente a 10ª parte. Ok? Vamos para o segundo tipo de dízimo. Então nós temos o segundo tipo de dízimo, chamado em hebraico de Maaser Sheni. Maaser Sheni, o segundo dízimo. Que tipo de dízimo era esse? Era o dízimo que o fiel e a sua família comiam em Jerusalém. Então se separava-se a 10ª parte, ia até Jerusalém e o fiel desfrutava da 10ª parte que ele havia separado. O dízimo que o dizimista comia. Esse aí eles não me ensinam. Esse aí eles não me ensinam. Esse aí eles não aplicam. Que dízimo é esse? É aquilo que nós lemos. Eu quero ler com você de novo. Deuteronômio 14. Versículo 22. Todo ano, tomem 1/10 de todos os produtos crescidos no campo e o comam na presença de Adonai, seu Deus, no lugar que ele escolher para fazer seu nome residir. Comam a 10ª parte dos grãos, do vinho novo e do azeite de oliva, o primogênito do gado e do rebanho, para aprenderem a temer a Adonai, seu Deus, sempre. Abra também Deuteronômio 12. Deuteronômio 12. 4. Deuteronômio 12, 4 diz assim: vocês, porém, não devem tratar Adonai, seu Deus, desse modo. Em vez disso, vão ao lugar em que Adonai, seu Deus, puser seu nome. Ele o escolherá dentre todas as suas tribos, e vocês procurarão por esse lugar onde ele habitará, e se dirigirão para lá. Levem suas ofertas queimadas, seus sacrifícios, seus 10º, postos de lado para Adonai, as ofertas que derem, as ofertas prometidas, as ofertas voluntárias e o primogênito do gado das ovelhas. Vocês e sua casa comerão ali, na presença de Adonai, seu Deus, e se alegrarão por tudo o que fizerem, pois Adonai, seu Deus, os abençoou. Então, segundo tipo de dízimo, Maaser Sheni.
O segundo dízimo, o dízimo que o dizimista comia na presença de Deus. O dízimo que o dizimista come ele. Isso aí eles não vão ensinar. De jeito nenhum. Na literatura que eu consultei, há duas vertentes sobre o dízimo, o segundo dízimo, o segundo tipo de dízimo, o Maaser Sheni. Há certa literatura que diz que, além do primeiro dízimo, que é o Maaser Rishon, o dízimo que era levado ao levita, a pessoa separava mais 10% para que ele comesse na presença do Eterno. E no ciclo dos 7 anos, do ciclo shabático ali, esse tipo de dízimo, ele era realizado no primeiro ano, no segundo ano, no quarto ano, no quinto ano e no sétimo ano. Ele não era feito nem no terceiro nem no sexto ano. Nós vamos aprender por quê com o terceiro tipo de dízimo. Então, há essa vertente. Na verdade, a pessoa separava 20%. 10% era para levar a Jerusalém, é o Maaser Rishon, e o outro 10% era o Maaser Sheni, que o próprio fiel comia com a sua família diante do Eterno. Há outra literatura que vai dizer que não. O Maaser Sheni, o segundo tipo de dízimo, era um dízimo que quando a pessoa ia a Jerusalém, nem sempre, alguns iam, essa pessoa ia e comia o dízimo. Como que nós poderíamos aplicar o princípio desse dízimo hoje? Eu vou dar um exemplo. A congregação está fazendo um retiro, vai alugar um sítio, e a pessoa não tem como ela tirar do seu salário 20%. Já os 10% para o Eterno, e esses outros 10% que seria necessário para contribuir para que ele não fosse pesado da congregação para ir para o retiro. Ele muito bem, aquele mês, ele pode pegar o seu valor e ele pode pegar o seu dízimo e pagar para ele e a sua família ir para o retiro. Isso é algo esporádico. Outro exemplo, a pessoa quer se dedicar ao estudo da palavra, quer ser um pregador, livros são caros, ele pode, em um mês, fala, não, esse mês eu vou pegar o meu dízimo e vou comprar os livros que eu preciso para me aplicar ao estudo da palavra de Deus. Ele está pegando o dízimo e aplicando em algo totalmente para Deus. Outro exemplo, a pessoa é músico, instrumentos são caros. Eu vou pegar o meu dízimo e vou comprar um instrumento. Eu vou reparar o instrumento que está precisando. Vou usá-lo na congregação. Nada mais do que legítimo. E nós estamos aplicando um princípio da própria Torá. Terceiro tipo de dízimo.
Lembram que eu disse que no terceiro e no sexto ano não se aplicava o Maaser Sheni, o dízimo que o dizimista comia diante do Eterno? O terceiro dízimo. Deuteronômio. Deuteronômio 14. Versículo 28 e 29. Deuteronômio 14, 28 e 29. A cada 3 anos, levem a 10ª parte de sua produção do ano e reservem-na em suas cidades. Então, o Levi, por não ter parte ou herança como a de vocês, com o estrangeiro, o órfão e a viúva, que vivem em suas cidades, virá, comerá e ficará satisfeito, para que Adonai, seu Deus, os abençoe em tudo que suas mãos produzirem. Tem muita gente que quer abrahar a bênção de Deus. Está aqui o segredo da bênção de Deus. Pega no terceiro e no sexto ano, pegava-se o dízimo, que é chamado em hebraico de Maaser Ani, o dízimo do pobre. Separava-se uma 10ª parte, e essa 10ª parte era dada ao pobre, ao necessitado. O presbítero Brênio nos abençoou aí com maná diário, que o Eterno abençoe a sua vida. E ele lembrou muito bem quantas igrejas, quantas denominações cobram dízimo do pobre. Cobram dízimo do pobre. Na verdade, o pobre que deve receber o dízimo. Então, tem que haver o dízimo do pobre. Isso aí ninguém ensina. E aí é o que as pessoas questionam. A minha congregação cobra o dízimo e eu só vejo os líderes vivendo em mansões, em carrões, com ternos importados, e eu vejo irmãos da igreja passando necessidade. Não pode. Eu já presenciei isso. De um líder chegar na igreja em uma área rural, onde a maioria dos membros viviam de Bolsa Família. Ele fez os fiéis levantarem a mão. Quantos aqui recebem Bolsa Família? Eu olhei. A maioria. E aí ele faz a segunda pergunta: quantos aqui dão dízimo? E aí, de novo, uma maioria. Tá vendo, irmãos? Vivem de Bolsa Família e dão dízimo. Extorquindo o pobre. Se a denominação, se a congregação, se a liderança desse o exemplo, se não houvesse pobre que não estivesse sendo assistido, tudo bem.
mas existiam pessoas que não estavam sendo assistidas. E isso não pode acontecer. Extorquindo o pobre, quando o terceiro tipo de dízimo, Maaser Ani, o dízimo do pobre, era dado para o pobre, era separado para o pobre, no terceiro e no sexto ano. Então não pode. Muitas das vezes já aconselhei pessoas falando, olha, eu não estou dando dízimo na igreja, na minha denominação, porque eu não vejo o dinheiro sendo aplicado da forma correta. Existem pobres que não estão sendo assistidos. E eu aconselhava, diante desse conhecimento da palavra de Deus, faz o seguinte, pega o seu dízimo, compra a cesta básica e doa. Ainda falo isso, mas falo, olha, você não pode seguir uma liderança que te dá esse exemplo. Eles não vivem na prática daquilo que eles ensinam. E aí que nós entramos no quarto tipo de dízimo. O dízimo do dízimo. O dízimo do dízimo é o quarto tipo de dízimo da Bíblia. Vamos para Números 18. Números 18, 26. Fale aos leviim, aos levitas, quando vocês receberem a 10ª parte, o dízimo da produção que dei a vocês como herança do povo de Israel, separem dela uma oferta para Adonai, 1/10 da 10ª parte. Ou seja, o dízimo do dízimo. Ou seja, os líderes, aqueles que vivem do dízimo, dos fiéis, também devem dar o dízimo. Então, o ensino do dízimo não só, o princípio do dízimo não só se aplica aos fiéis, mas também ao líder, aquele que recebe, aquele que vive dos dízimos e das ofertas dos fiéis. Então, aqui, irmãos, nós aprendemos os 4 tipos de dízimo. Lembrando, dízimo é a 10ª parte. Lembrando, o dízimo é do líquido. Primeiro tipo de dízimo, Maaser Rishon, o dízimo que é levado ao sacerdote, ao levita. Segundo tipo de dízimo, o Maaser Sheni, o dízimo que o dizimista comia diante do Senhor. Terceiro tipo de dízimo, Maaser Ani, o dízimo do pobre, importantíssimo, que não é aplicado e nem ensinado hoje. E quarto, o dízimo do dízimo, que o levita retirava dos 10% e dava ao sacerdote. Então aqui nós temos os 4 tipos de dízimo. E um ponto importantíssimo que eu não posso deixar de mencionar para a gente concluir. Existe um ensinamento judaico, existe no meio do povo de Deus uma restrição para doar. Por que vale mencionar isso? Porque a gente já ouviu, até sendo ensinado nos nossos dias, o tridízimo. 30%.
no povo de Deus é ensinado, no Talmud, no Tratado de Ketubot 50a, a doar até 1/5, ou seja, 20%. 20%. Que era o que acontecia nos tempos de Moisés. 10% para o levita, 10% a pessoa comia diante do Eterno, ou seja, 20% ele dedicava totalmente ao Eterno. Os outros 80% era usufruto das demais despesas e consumos. Nós temos outro ensinamento no Shulchan Aruch, Yoridea 249:1, diz da mesma forma, doar até 1/5, 20%. Portanto, no Talmud e no Shulchan Aruch é ensinado que não se pode contribuir além do que 20%. Não pode. Não pode. Porque senão a pessoa se endivida. Porque senão a pessoa vive uma crise financeira. Eu trabalho em instituição financeira e, por exemplo, aqueles que vivem de benefícios, e esses, quando são vitalícios, são até a morte, a instituição financeira não pode comprometer mais que 30%. Ou não pode comprometer mais que 30% do salário, ou mais do que 30% do benefício. Isso é um princípio que vem das Sagradas Escrituras. Porque senão há um desequilíbrio social e econômico, pensa, no meio do povo de Deus. Então, irmãos, para a gente concluir sobre o dízimo, o princípio do dízimo, que de novo é judaico, é genuinamente judaico. E para que o Eterno deu esse princípio? Vamos para um verso da nossa paraxá de hoje. Deuteronômio 26. Deuteronômio 26, 12. Para a gente concluir, Deuteronômio 26, 12. Diz assim: depois de separar 1/10, ou seja, o dízimo das colheitas produzidas no terceiro ano, o ano da separação da 10ª parte, e de entregá-la ao levita, ao estrangeiro, ao órfão e à viúva, para que possam ter alimento suficiente e se satisfazerem enquanto permanece com vocês, digam na presença de Adonai, seu Deus: tirei de minha casa as coisas separadas para Deus e as dei ao levita,
ao estrangeiro, ao órfão e à viúva, de acordo com todos os mandamentos que me deste. Não desobedeci a nenhum de seus mandamentos, nem me esqueci deles. Não comi nenhum desses alimentos enquanto estive de luto, nem coloquei nada à parte enquanto estive impuro. Tampouco dei nenhuma parte deles para os mortos. Ouvi o que Adonai, meu Deus, disse e fiz tudo o que me ordenaste fazer. Olha de tua santa habitação do céu e abençoa a Israel teu povo e a terra que nos deste, como juraste a nossos antepassados, a terra em que sobejam leite e mel. Então perceba, quando você pratica o princípio do dízimo, você atrai a bênção não só sobre você, mas sobre todo o povo. No Pirkei Avot, na ética dos pais, é ensinado que quando parte do povo deliberadamente escolhe não dizimar, eles trazem a destruição, trazem fome, trazem praga para o povo. Está no Pirkei Avot, na ética dos pais do povo de Deus. Então, o oposto também é verdadeiro, como nós vemos aqui na palavra. Olha de tua santa habitação do céu e abençoe Israel, teu povo, e a terra que nos deste, como juraste a nossos antepassados, a terra em que sobejam leite e mel. E aí eu quero pegar um princípio fantástico, de novo, eu quero recitar uma brahá sobre a vida do presbítero Brendel, porque nos abençoou com maná diário. E aqueles que escutaram foram abençoados como eu fui abençoado. Um princípio fantástico, que eu quero ler com vocês aqui em Deuteronômio 26, 16, que diz assim: hoje Adonai seu Deus ordena a vocês que obedeçam estas leis e regras. Portanto, guardem-nas e obedeçam a elas com todo o coração e todo o ser. E aí, quando eu aplico o princípio de bicurim, de primícias, quando eu aplico o princípio do maacê, do dízimo, o que acontece quando eu faço isso? Hoje vocês declaram que Adonai é o seu Deus e que seguirão os caminhos dele, guardarão suas leis, mitzvot, mandamentos e regras, e farão o que ele disser. Aí o versículo 18 é fantástico. Por sua vez, Adonai declara hoje que vocês são o único tesouro dele, como prometeu a vocês. Guardem todas as mitzvot, os mandamentos dele, e ele os estabelecerá acima de todas as nações que ele criou, com louvor, renome e glória. E como ele disse, vocês serão um povo santo para Adonai, seu Deus. Fantástico. Quando eu cumpro o princípio do maacê, do dízimo, eu estou declarando que o Eterno é o meu Deus e que eu estou seguindo o caminho dele. E por sua vez, o Eterno vai declarar também sobre mim, sobre nós, que nós somos o único tesouro dele. E olha o que ele vai nos dar: louvor, renome, glória. Irmãos,
Eu poderia até colocar o tema, nós estamos aqui em 16. Mas se eu tivesse colocado o segredo da prosperidade judaica, o segredo da riqueza dos judeus, o porquê que os judeus são o povo mais rico do mundo, ia bombar. Ia dar like, ia dar visualização, mas não é esse o nosso propósito. Nosso propósito é instruir a nossa casa. E instruir aqueles que querem. Mas aqui está o segredo da prosperidade, da riqueza judaica. Quando você lê a aplicação do macê, do dízimo, o judeu ele sabe que ele tem que separar a 10ª parte e dedicar ao eterno. Eles doam às sinagogas, eles doam a instituições filantrópicas que ajudam o pobre, o necessitado, como diz a Torá, que o órfão, a viúva, eles ajudam. Eles entendem o segredo, o princípio da tzedakah. Tzedakah é justiça, é ato de justiça, não é caridade, não. Não é esmola, não. E os judeus separam 20% para tzedakah. Os 20% que nós acabamos de ensinar aqui. E eles ajudam. E há um princípio que o próprio Yeshua ensinou, que é o quê? Aquilo que a mão direita dá, a esquerda não saiba. O que é isso? Eles ajudam de forma anônima ainda, para não ofender aquele que recebe. Eles ajudam de forma anônima. Eles não fazem para aparecer. Aquilo que Yeshua falou, olha, quando vocês fizerem de tzedakah, não toquem trombeta. Façam em secreto. Porque o Pai que vê em secreto vai ver e vai abençoar. Esse é um princípio divino. Isso não garante salvação, mas garante prosperidade. É importante pontuar isso, porque muitos judeus são prósperos, são os homens mais ricos do mundo. Muitos deles, por mais que eles façam de tzedakah, mas a tzedakah, me perdoem, não vai garantir a salvação deles. A salvação só está em Yeshua. Mas dá a eles esse princípio aqui que o Eterno não invalida, que é o princípio da prosperidade, da bênção, de ser considerado um único tesouro para ele, propriedade particular dele. A bênção, abrahá, a bênção. Esse é o segredo. E aí, para a gente finalizar, eu quero lembrar vocês o propósito do dízimo, é o principal desse estudo, agora é a cereja do bolo. Qual que é o propósito do dízimo? É nos ensinar a servir a Deus com toda a nossa força. É o maior dos mandamentos, Shema, Deuteronômio 6, 4 e 5, irmãos. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, Ve'ahavta et Adonai Elohecha bechol levavicha bechol nafshecha bechol meodecha. Meodecha. Meod. Amarás o Senhor teu Deus. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus, o Senhor é um.
E você vai amar o Senhor com todo o seu coração, com toda a sua alma e com todo o seu meod, é com todo o seu muito. Tem algumas versões que vai traduzir com toda a sua força. Ou outras versões com todas as suas posses. É isso mesmo. É adorar a Deus com todas as nossas posses. Enquanto nós não entendermos que nós não somos nada e que nós não temos nada, nós nunca vamos ser prósperos. É por isso que em hebraico não se conjuga o verbo ser e ter. Porque o único que é o eterno. Ele é. Erie, Axê, Erie. Ele era, ele é e ele sempre será. É o único. É o eterno. Por isso que em hebraico ele não fala eu sou professor. Não. Eu estou professor. Eu estou. O único que é o eterno. Eu estou pastor. Eu não sou pastor, eu estou pastor. O único que é o pastor é o sumo pastor, é o eterno. É Yeshua HaMashiach. Ele é. Eu não. Eu estou. E por isso que o povo judeu não fala, eu tenho um carro. Ele não tem. Aquele carro está para mim. Aquele carro está para o meu usufruto. Ele não diz, eu tenho uma casa. Não. A casa está disponível para mim. O único que tem é o eterno. Enquanto a gente não entender isso, que todas as coisas procedem do eterno, é o que diz Atos dos Apóstolos, do Senhor procede o fôlego de vida, a vida e todas as coisas. Tudo procede do eterno. É Ele quem é, e é Ele quem tem. Nós não somos nada e nós não temos nada. Quando nós entendemos isso, não tem espaço para a soberba, para o orgulho, e não tem espaço para a avareza, para o amor às posses. Quando eu entendo isso, eu posso dizer que eu amo o Senhor com todo o meu coração, com toda a minha alma e com todas as minhas posses. Há um outro princípio judaico, que ninguém é tão pobre que não possa contribuir. Aqui nós vamos ter que pegar alguém pelo calcanhar. Ah, eu sou pobre, eu não tenho condições de contribuir. Engraçado, né? Ele faz 3, 4 refeições diárias, você não pode ser considerado pobre. Pobre é aquele que não tem dinheiro nem condições para fazer uma refeição diária. A refeição básica. E há um princípio judaico que até o pobre, ele não está isento de fazer tzedaká. E nós temos um exemplo disso na Brit Hadashah, no Novo Testamento. A viúva pobre, né, que todo mundo gosta dela, mas a viúva pobre, colocada no contexto original, no contexto judaico do Novo Testamento, nem o pobre está isento de fazer tzedaká. Porque até eu, na condição de pobre, e o Eterno que me colocou e me permite nessa condição,
Isso não me isenta de fazer tzedakah. Isso não me isenta de amar a Deus com todas as minhas posses, com tudo aquilo que eu tenho, com tudo aquilo que eu sou. Porque se eu não viver esse princípio, irmão, eu vou continuar pobre o resto da vida. Você vai continuar pobre o resto da vida. Sua vida não vai para frente, você não vai prosperar. Por quê? Porque esse é o maior dos mandamentos. Ve'ahavta et Adonai Elohecha bechol levavicha bechol nafshecha ubechol meodecha. Você não está servindo ao Eterno com o seu meod, com o seu muito, com as suas posses, com os seus bens. E quando eu declarar, é o meu violão, é a minha guitarra, é o meu microfone, é a minha Bíblia, é o meu celular, é o meu carro, é a minha casa. Pensamento mesquinho. É por isso que eu não prospero. É por isso que minha vida não vai para frente. Então, este é o segredo, irmãos. E Jesus declarou isso como o maior dos mandamentos. Abra aí a sua Bíblia, para a gente encerrar. Marcos 12. Marcos 12, 28. Marcos 12, 28 diz assim: um dos escribas se aproximou e ouviu o debate. No entanto, notando que Yeshua lhes dera uma boa resposta, perguntou-lhe: qual é o mandamento mais importante? E Yeshua respondeu: o mais importante é Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus, o Senhor é um. E você deve amar Adonai, seu Deus, de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento e com toda a tua força. Repito, em hebraico aqui, força, meodecha, meod, literalmente significa com o seu muito. Como assim com o meu muito? Com as suas posses, com aquilo que o Eterno te dá. Quando nós entendemos que nós somos simplesmente mordomos, nós administramos aquilo que o Eterno nos dá, aí eu sirvo a Deus com tudo que eu sou e com tudo que eu tenho. Eu tenho que criar essa mentalidade. Eu tenho que entender esse princípio bíblico, porque ele é o principal dos mandamentos. Olha só, Deuteronômio 15, 7. Se alguém entre vocês estiver necessitado, um de seus irmãos em qualquer uma das cidades da terra que Adonai, seu Deus, dá a vocês, não endureçam o coração, nem fechem a mão sem contribuir para o irmão necessitado. Não, abram a mão para ele e lhe emprestem o suficiente para suprir suas necessidades e capacitá-lo para obter o que deseja. Olha o que é tzedakah. Emprestar o suficiente para suprir suas necessidades e capacitar a pessoa a obter o que deseja. Então, vai mais do que contribuição, do que caridade. Evitem que em seu coração se distraia com um pensamento mesquinho por causa da aproximação do 7º ano, o ano de Shemitah, que é o ano do perdão das dívidas. E vocês se tornem avarentos para com o irmão necessitado e não lhe deem nada, pois ele poderá clamar a Adonai contra vocês e isso se tornará pecado. Em vez disso,
deem-lhe o necessário, e não o façam de má vontade. Se procederem assim, Adonai, seu Deus, os abençoará. Está vendo a bênção, Abrahá? Em todo o seu trabalho, em tudo que vocês realizarem, pois sempre haverá gente pobre na terra. Por esse motivo, eu entrego esta ordem a vocês: abram a mão para o irmão pobre e necessitado em sua terra. Deuteronômio 15, 7 a 11. Aqui está o segredo da prosperidade e da bênção. E olha esse versículo 11. Pois sempre haverá gente pobre na terra. Tem muita gente que pergunta e questiona ateus, principalmente os ateus, os revoltados com Deus. Se Deus é bom, se Deus é amor, por que existe pobre na terra? Está aqui a resposta. Para que nós, irmãos, venhamos ajudá-los com a tzedakah, que é suprir a necessidade do outro e colocá-lo em uma condição que ele consiga obter o seu próprio recurso. É isso mesmo. Não é só dar o peixe. É dar o peixe e dar a vara, o anzol, a isca, ensiná-lo a pescar. Isso é tzedakah. Isso é tzedakah. Então, quando eu faço a tzedakah, quando eu cumpro o princípio do maaser, do dízimo, o Eterno trabalha com o meu coração. Trabalha com o meu pensamento mesquinho. Ah, mas se eu tirar, não vai dar. Então, trabalhe com o nosso pensamento mesquinho. Trabalhe com o nosso coração. E combate a avareza no nosso coração. Para a gente encerrar, vou só ler o texto, não vou fazer mais nenhum comentário e a gente finaliza. Vamos para o ensinamento de Yeshua, Lucas capítulo 12. Lucas capítulo 12, versículo 15. Então disse às pessoas: cuidem-se e guardem-se contra todas as formas de ganância. Mesmo que alguém seja rico, sua vida não consiste no que possui. Então, Yeshua nos adverte: guarde-se de todas as formas de ganância, de avareza. E como eu disse, a avareza, a ganância, é um tipo de idolatria. Não foi eu que disse isso, é Paulo. Em Colossenses, capítulo 3, versículo 5, diz assim, Colossenses 3, 5. Por isso, façam morrer as partes terrenas de sua natureza: imoralidade sexual, impureza, lascívia, desejos maus e ganância, uma forma de idolatria. Então, Yeshua nos alerta: cuidem-se e guardem-se de todas as formas de ganância. E Paulo vai dizer: olha, a ganância é uma das formas de idolatria, que na Bíblia é um dos principais pecados, um dos pecados mais terríveis na Bíblia, é a idolatria. 1 Timóteo 6, 10.
Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Olha só, algumas pessoas se desviaram da fé e se atormentaram com muitas dores por causa dele. Olha só, de novo, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E algumas pessoas se desviaram da fé. Quanta gente hoje se desviou da fé por causa do amor ao dinheiro? Ah, não, agora eu estou curtindo a vida. E aí posta, né? E posta, e posta, e vive uma vida de postagem, uma vida de aparência, né? Agora eu estou vivendo. Se desviou da fé porque a raiz de um mal chamado amor ao dinheiro sufocou a palavra de Deus no coração dele ou dela. Então, cuidado. Paulo, em Colossenses 3,5, diz que a ganância é um tipo de idolatria. E ele vai dizer que o amor ao dinheiro, perceba, não é o dinheiro, é o amor ao dinheiro. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Olha só. Yeshua nos alerta, cuidem-se, guardem todas as formas de ganância. Existem várias formas de ganância. E para concluir, Hebreus 13, Hebreus 13, 5. Judeus messiânicos 13, 5. Olha o que nos orienta. Mantenham sua vida livre do amor ao dinheiro. Contentem-se com o que vocês têm, porque Deus mesmo disse: nunca voltarei a você, nunca o abandonarei. Uma citação da próxima paraxá, Devarim 31, 6. Nunca faltarei a você, nunca o abandonarei. Então, quando eu confio na terra, como meu pastor, como aquele que supre todas as minhas necessidades, como aquele que cuida de mim, isso me livra do amor ao dinheiro. Então, irmãos, hoje nesse estudo, nós combatemos aí várias falácias, várias mentiras. Amém? Então, que o Eterno continue abençoando a todos vocês, que ficaram conosco até o final. Então, shalom a todos os irmãos, um sábado de paz, em nome de Yeshua.